Meus irmãos, a paz do Senhor. Só mais um minuto em pé, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 128. É o texto que nós vamos meditar essa manhã. Eu louvo a Deus por mais esse dia, pela oportunidade que Ele nos concede de, mais uma vez, refletirmos, pensarmos sobre a palavra de Deus. Mais uma vez, a minha gratidão ao pastor Círcio, a todos os pastores da igreja. Obrigado, pastor Silvio, Deus abençoe. Obrigado. Prazer conhecer aqui o pastor Joel, conterrâneo lá das quebradas de São Paulo, né, pastor? Que bênção. Meus irmãos, nós vamos fazer como fizemos ontem. Eu vi que algumas pessoas não estavam aqui ontem, então, quando nós terminarmos de ler o texto, você vai sentar e não vai fechar a sua Bíblia. Amém? Nós vamos mergulhar nesse texto aí, nesse tempo que temos essa manhã. Eu falei para o pastor Joel que eu queria falar 10 minutos e passar para ele, que eu estou só o pó na gripe aqui. Mas ele não deixou, então vou ter que usar meu tempo todo, né? Salmo de número 128, os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Amém. Pode sentar. Por favor, mantenha a Bíblia aberta aí. O tema que me foi proposto essa manhã é muito importante, que é a questão da família como campo missionário. Na verdade, a família é o campo missionário. Não é é o campo missionário, porque ninguém pode sair para uma missão, vamos dizer assim, fora da família, se isso não for verdade no lar, porque você se torna uma contradição ambulante. Vou ser sincero com os irmãos, nos últimos 4 anos, grande parte da minha agenda tem sido com famílias, e não era uma coisa que eu queria. Eu sempre trabalhei voltado para a liderança, até que o pastor Josué Gonçalves me levou para ministrar num evento dele de família, e já viu, o evento é muito grande. Acabou que começou a surgir muito convite para essa área, e eu gosto de trabalhar com excelência. Então comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre essa área da família, do casamento, e foram surgindo muitas agendas, de modo que já faz 4 a 5 anos que eu venho mergulhando nesse tema. De lá para cá, eu sempre dou as voltas imensas e paro nesse salmo, porque esse salmo é impressionante o quanto ele é atual, como ele é profundo, como ele trabalha todas as dimensões da família. Não é à toa que os judeus chamam esse salmo de o salmo da família por causa disso. Ele abrange tudo. Aí tem marido, mulher, filhos, tem nação, cidade. É extremamente atual. Vocês vão ver como é um desses textos que a gente, infelizmente, na igreja, lê como se fosse um texto comum, como se isso existisse na Bíblia. Qualquer coisa na Bíblia aí é extremamente profundo e pode mexer com a nossa vida. Amém, irmãos? Então eu queria que você hoje abrisse sua mente para fazer um mergulho numa coisa que é extremamente profunda. É para isso que existe um seminário teológico, para deixar a gente com vontade de se aprofundar cada vez mais. Amém? Olha só o que diz o texto. Começa com uma expressão, bem-aventurado, a expressão da felicidade. Aliás, nada mais atual do que isso. Nós vivemos no século da busca frenética pela felicidade. A felicidade virou hoje quase que uma obsessão mundial. Todo mundo correndo atrás da felicidade a todo momento, a tal ponto que tem gente em depressão vendendo felicidade. Nós vivemos numa geração de loucura da felicidade, a todo momento uma correria, uma paranoia, e esse salmo já abre com isso aí, bem-aventurado. E se você for lá no salmo 1, é a mesma expressão, é o jeito dos salmos de trazer Jesus para o texto. Lutero dizia que a lente hermenêutica para ler qualquer texto da Escritura chama-se Cristo. Você põe Cristo na frente dos olhos e você entende a Bíblia. A Bíblia é feita por causa de Jesus. Se você pegar uma faca e rasgar ela de Gênesis a Apocalipse, ela sangra. E esse sangue é o de Cristo, porque ele é o tema central de toda a Bíblia. Ou seja, por que Jesus está aqui? Você vai ver que o Sermão do Monte de Jesus já abre com essa expressão, bem-aventurados. Jesus está em todo o processo, em tudo que você imaginar, que você olhar na Bíblia, você encontra Cristo. Não é por acaso que o primeiro milagre dele ele opera num casamento.
É Jesus fazendo com que esse salmo seja verdade no primeiro ato do seu ministério. Se você quer fazer alguma diferença na vida, precisa que Jesus seja o centro da sua casa, do seu casamento e da sua família. Isso é simples, era para ser o nosso beabá, mas a gente esquece, porque nós temos a tentação de achar que Jesus é simples demais. E aí enche de adereços, quando a gente não precisa de nada disso. Só Jesus já é tudo que a gente precisa. Richard Baxter dizia que se você pregar só Jesus, já pregou tudo, não é verdade? Você vai ver que quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão pega o menino e diz uma frase linda: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe o que ele está dizendo? Pode fechar os meus olhos, porque eles já viram Cristo, e olhos que viram Cristo não precisam ver mais nada. Pode fechar, eles já viram tudo que tinha para ver. Ou seja, se você sair daqui só com isso, eu já saio feliz, cumpri a minha missão nessa cidade. Que Cristo seja o centro do seu casamento, que Jesus seja o centro da sua vida, que Jesus seja o centro da sua família. Toda vez que eu tento ser para minha esposa o marido que ela de fato precisa, eu olho para Jesus. Se teve um homem na história que soube lidar e tratar com as mulheres, chama-se Jesus Cristo. Você nunca vai ver Jesus fazendo piadinhas de duplo sentido com as mulheres. Você vai ver Jesus trazer as mulheres para o centro, numa época e numa cultura onde elas ficavam na periferia de tudo. Jesus traz a mulher para o centro, e a Bíblia já faz isso. As feministas acham que hoje a mulher tem que vir à tona, é porque elas não leram a Bíblia. Lá no Cantares, por exemplo, que é um livro profundamente sexual, toda fala nos personagens, o centro do texto é a mulher, é ela quem toma a iniciativa. A Bíblia está muito mais avançada do que as feministas imaginam. Jesus já tratava a mulher com muito mais respeito do que qualquer machista bobo de igreja hoje faz. Jesus sempre fez isso. Esse texto coloca tudo no eixo, tudo no lugar. É por isso que ele começa com bem-aventurança. A ideia de bem-aventurança aqui, a melhor tradução seria feliz. É como se ele abrisse o texto dizendo assim, ó: eu vou falar de família e eu faço isso com o coração aberto. Eu vou falar de família, mas eu faço isso feliz. Vou falar de família, mas eu faço isso com um sorriso no rosto. É estranho, mas tem muita gente na igreja que quando vai falar de família, a tendência é piorar ao invés de melhorar. Porque para muita gente o casamento virou uma obrigação profissional. É gente que vem para a igreja apenas com uma esposa troféu, ou que vem para a igreja apenas com a chamada felicidade fabricada, todo mundo junto, descendo do mesmo carro e sorrindo. E quando entra dentro do carro, o inferno vai junto para casa. Esse texto abre com felicidade para mostrar bem claro que o fato de ter uma família já é um fato teológico consumado e feliz. Ou seja, se você está aqui hoje, é casado, casada, tem uma família, você já está, do ponto de vista de Deus, vivendo um estado de felicidade. Porque você foi encontrado e encontrou alguém, seu coração casou com alguém, houve amor no processo. E se você tem filho, você foi além de tudo isso, cumpriu ao pé da risca Gênesis, porque vocês dois fizeram ambos uma só carne, e essa criança agora estabelece a família e o casamento de vocês. Ou seja, se você tem filho aí, é casado, é feliz, fique em paz, está tudo bem na sua vida, é felicidade. Amém, irmão? Nem precisa de autoajuda, só de ajuda do alto para criar os filhos. Amém? Viu como é fácil ser feliz segundo a Bíblia? Não é? É que a gente faz uma paranoia, uma série de coisas, tem gente criando um monte de coisa, não precisa de nada disso. A Bíblia é tão simples, é tão direta. Fuja de qualquer pessoa que tenta te enrolar para passar conceito bíblico, não precisa disso. Isso é malandragem gospel. A beleza da fé cristã é a simplicidade do texto. O texto abre com felicidade, deixando bem claro que o fato de estarmos em Deus e termos uma família, já por si só, já é um milagre existencial tremendo. O que significa que ninguém está aqui hoje pelo que Deus vai fazer, mas está todo mundo aqui pelo que Ele já fez. Nós estamos aqui em estado de gratidão. Amém, irmãos? Deu para entender? Olha só o que diz a primeira frase, ó. Bem-aventurado todo aquele. Eu acho tremendo o fato da Bíblia trabalhar com um contexto amplo, todo mundo, e depois fecha na singularidade do um. Todo aquele. É o texto dizendo assim, ó: existem outras pessoas no mundo que estão sendo felizes. O mundo não é uma tragédia que tentam nos vender. É interessante isso. Porque se você for olhar para o mundo, só à luz do que você vê nas notícias, por exemplo, você tem a tentação de achar que está tudo destruído, tudo acabado, que nada presta. Você entra numa espécie de Eclesiastes upgrade, não é verdade? Aquela coisa monstruosa de que nada presta. Aí o texto vem dizer que todo aquele, tem um em algum lugar. É como se o texto estivesse dizendo assim, ó: são como as estrelas, a escuridão prevalece da noite, mas cada ponto de luz desse me diz que a luz um dia vai voltar. São esperanças pequenas, mas colocadas no centro da história, porque Deus não perdeu o controle da vida e da história. Agora, olha que interessante, diz assim, ó: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor. O texto começa com uma dimensão teológica.
temor. E nós temos um problema grave com essa palavra, porque de alguns séculos para cá, nós tiramos dessa palavra o seu verdadeiro significado e enxertamos medo nessa palavra. Sempre que se fala de temor, a gente fala de medo. Tem crente que chega a tremer quando a palavra é temor. Tem crente que com fúria no olhar e ódio, raiva, tenta jogar a palavra temor. E ela não tem nada a ver com isso. Temor, no seu sentido mais profundo aqui, é um senso de respeito fascinado perante o divino. É o tremendo, é a fascinação, a capacidade do espanto, a teologia da perplexidade. É como você quando está vendo um sol belíssimo nascer na praia, por exemplo, e você a única coisa que tem é abrir a boca e agradecer a Deus. Isso chama-se temor, o senso de estar perante algo que você não controla. Você não domina, mas sabe que alguém com uma inteligência soberana criou isso e te deu. Esse temor é tão tremendo que aparece no contexto da família, porque é dentro da família que até hoje ele ainda tem seu significado. Quer ver só? Sabe quando uma das irmãs da igreja ganha neném e as irmãs vão lá visitar? Você já fez parte desse grupo de visita? E vai visitar a irmã? Como é que a gente se comporta no quarto com o bebezinho? Você já percebeu? Você já viu o pai com a mão toda calejada de trabalhar, tentando encontrar delicadeza onde não existe, para tentar segurar a criança? Você já viu? Já viu como a gente fala mais baixo dentro do quarto e se alguém espirrar a gente tira do quarto? Não é assim? Porque nós estamos diante de algo sagrado, algo frágil, mas profundo, algo que exige cuidado e que me faz pensar na fragilidade da vida e que me faz perceber que eu sou grande o suficiente para quebrar isso e preciso valorizar essa coisa frágil, mas bela. Então eu tenho que me afastar, domesticar os impulsos e perceber que eu posso extrair beleza da feiura que me tornei ao longo do tempo. O nome disso é temor. A presença de Deus se manifesta a tal ponto na igreja que eu calo, eu tremo, eu paro, eu percebo que não domino, que não controlo, eu me afasto e em profunda reverência reconheço a soberania maior que se impõe aqui. Isso chama-se temor. John Donne, um poeta cristão do século XVIII, fez uma oração belíssima. Ele disse: Deus, um dia o Senhor me deu um arrependimento do qual eu nunca me arrependo. Dá-me o temor que eu não precise temer. Que frase! Dá-me o temor que eu não precise temer. Ou seja, quando você teme a Deus, você não tem medo de Deus. Você tem medo de ficar sem Deus. João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você temer a Deus aqui hoje, você vai ter medo de magoá-lo. Daí você foge do pecado para não magoar aquele que te arrancou de lá. Ou seja, quem está na graça não vai correr atrás do pecado. Vai sair dele para não magoar o coração que o libertou. Percebe a dimensão do temor? Como é profundo isso? Sabe quando você que é mãe, abraça seu filho bem pequenininho, ele te abraça e do nada ele diz: mamãe, te amo. Isso chama-se temor. A capacidade de perceber que eu não quero perder aquele pequeno êxtase de momento, aquela beleza, aquela graça. Filipenses escreveu que isso chama-se acidente da graça. Num mundo marcado por cadências pecaminosas, violência e fúria, Deus de vez em quando abre uma pequena janela da graça para a gente perceber que ainda existe pequenos espaços de Deus atuando num mundo sem Deus. Isso chama-se temor. É por isso que esse homem aqui do texto é feliz. Ele é feliz porque ele teme ao Senhor. Ou seja, antes de construir qualquer coisa, de sair para a missão, de fazer alguma coisa, ele é feliz porque ele tem diante de Deus a consciência da reverência. Ele sabe que perto de Deus ele não é ninguém, ele não pode dominar nem manipular o sagrado. E a única coisa que ele faz quando chega perto de Deus é saber que ele não pode existir sem aquilo. É por isso que Deus gostava de Davi. Quando Davi percebeu que pecou e Deus se afastou, ele desesperado escreve: Senhor, retorna, traz de volta a alegria da tua salvação, não me lances fora da tua presença. A expressão no hebraico é difícil de traduzir, mas é belíssima. Deus, para que me jogar fora se o Senhor também gosta de mim? Vamos permanecer junto. Aí fica aquela guerra. Deus detesta o pecado, mas ama Davi. Davi ama a Deus, mas não consegue parar de pecar. Então vão brigar a vida inteira. Eu não gosto do pecado, mas não te largo. Eu não consigo parar de pecar, mas também não te deixo. A gente é teimoso. É por isso que o coração é igual. O homem é igual ao meu coração. A gente tem uma santa teimosia e não se larga de jeito nenhum, porque existe entre nós algo maior, mais profundo, mais pleno. A gente se ama. Será que você consegue temer a Deus nesse nível? Temer ao Senhor. Infelizmente, na igreja existe uma espécie de terrorismo teológico que fazem desde as crianças: cuidado, mãozinha no que olha. Lembra disso?
Começa desde as crianças mostrando um Deus estranho, que pisa, que arrebenta. Já viu alguns irmãos que chegam e falam, se você não fizer a obra, Deus vai te arrebentar, sequestrar seu pai, sua mãe, sua tia, um Deus Bin Laden, não é? Onde é que a gente inventou esse Deus? Ele não é o Deus de Jesus. Tem muita gente que ainda se envolve com o Deus de Moisés. Quem tocar na montanha morrerá. E fica todo mundo com medo lá, a montanha flamejando. O que é que o povo faz? De tanto medo da montanha, cria um outro Deus que eles podem dominar. Porque o medo não compra o amor. Aí quando Jesus vai fazer o sermão dele, o sermão da montanha, sabe o que ele faz? Leva todo mundo com ele para o monte. E lá no monte, todo mundo, ele explica a palavra. Há muita gente na igreja que só conhece o Deus de Moisés, mas ainda não se apaixonou pelo Pai de Jesus. O Pai de Jesus tira o medo da montanha, leva a gente para o monte, disseca a palavra, enche o coração, enche a vida, e você sai daqui com vontade de ser feliz. Sai daqui amando um Deus diferente, aquele que Jesus mostrou, que não tem a ver com Deus que a religião impõe sobre a gente. Deuses de religião nos torna monstros que matam diferente. Já o Deus da Bíblia nos torna gente que celebra a diferença e que agradece o fato de que ninguém é igual a mim, porque Deus me fez único e me ama do jeito que eu sou. Por isso eu temo ao Senhor e consigo ser feliz. Amém até aqui? Olha aí, versículo 1. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor. Aí olha que interessante, a consequência lógica de quem é feliz e teme a Deus é andar. É simples. Se eu sou feliz, paz na mente, e eu temo a Deus, coração tranquilo, as pernas se movimentam. Sabe o que é isso aqui? É o sacrifício hebraico. É interessante. Você levava para o sacerdote o sacrifício, a Bíblia diz que ele cortava o sacrifício, o animal assim, ó, cabeça, tronco e membros. É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. A cabeça em paz, o coração tranquilo faz as pernas caminharem. É por isso que a gente está aqui hoje, com a cabeça lá no céu, coração nas escrituras e os pezinhos no chão, aprendendo a se movimentar no equilíbrio da graça. A gente faz isso. A vida cristã nos leva nesse processo aqui, ó, uma caminhada equilibrada. Ou seja, o homem é feliz porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu acho tremendo o fato do texto dizer assim, esse homem é um homem que leva a Deus a sério. Então cada caminho dele é trilhado antes com base nessa introdução. Ele caminha porque ama a Deus, porque teme a Deus. Ele caminha porque é feliz. Não é o contrário. Ele não está fazendo uma série de coisas para ver se consegue ser feliz. É porque ele é feliz e ama a Deus é que ele faz um monte de coisa. A lógica aqui é o que acontece no batismo de Jesus. Jesus sai das águas e a voz do céu vem e diz, tu és meu filho amado. Ele não tinha feito nada ainda. Ele ia começar o ministério depois do batismo, mas a voz do céu vem e avisa antes, tu és meu filho amado. Ou seja, eu não te amo porque você faz coisas para mim, eu te amo porque você é meu. Aqui hoje é isso que Deus está dizendo para você. Deus não te ama porque você é pastor, porque você é presbítero, porque você é evangelista, porque você faz. Deus te ama porque você é filho. Filho amado do Pai, filha amada do Pai. É isso que somos para Deus. Essa é a nossa identidade, a nossa natureza, o que nos legitima. Vou fazer um parênteses aqui para mostrar uma coisa tremenda da Bíblia. Jesus chega em João capítulo 13 e tem uma cena que mexe demais comigo naquele texto. Os discípulos estão à mesa com Jesus num lugar fechado para celebrar a sua Páscoa, que para Jesus é dupla. Aquela Páscoa e a Páscoa que ele mesmo vai ter que passar porque vai morrer na cruz. Só que é interessante que na cultura judaica, um dos rituais domésticos que acontecia em casa era do lava-pés. Ou seja, quem tinha condições de ter o escravo, pegava o mais baixo tipo de escravo e colocava para lavar os pés dos seus visitantes. Quem não tinha isso, colocava alguma pessoa lá para fazer esse trabalho, porque era um trabalho sujo. Só que às vezes também era um trabalho assim mais dedicado. Às vezes uma esposa poderia fazer isso para o marido que chega cansado, mas era coisa da casa, de dentro de casa. Só que tem um detalhe que é crucial. Nunca se fazia o lava-pés no meio da refeição. Jamais. Até porque é anti-higiênico. Você come com a mão lá no Oriente Médio. Você não vai parar de comer, lavar o pé e voltar a comer. É ou não é? Questão de higiene. Então se fazia sempre antes da refeição. Aí João capítulo 13 diz que os discípulos estão à mesa com Jesus e o texto bíblico coloca desse jeito. Enquanto comiam. Jesus se levantou da mesa, tirou a roupa, colocou uma toalha em volta da cintura, trouxe uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enquanto, advérbio de tempo, enquanto comiam. Olha que coisa fantástica. Todos os discípulos à mesa com os pés sujos. A mesa da última ceia começou com todo mundo sujo. Embaixo da mesa, porque aqui ninguém vê. Todo mundo escondido, guardadinho, fazendo pose, fazendo selfie na mesa, mas os pés sujos.
Tudo que Jesus queria é que um dos discípulos percebesse a falha, pelo menos um, porque para Jesus o líder não é quem manda, é quem conhece e percebe o óbvio. Nenhum deles percebeu. De repente, só eu tenho certeza que o que Jesus queria era que um deles dissesse: mestre, dá licença, percebi que a comida já está sendo servida e ninguém lavou os pés, o Senhor me permite a honra de lavar os teus pés. Era tudo que ele queria, mas nenhum estava preparado para aquela humilhação, e até hoje a gente não está. A gente se candidata para o primeiro lugar, mas nunca para os pés de ninguém. Aí Jesus pega, levanta e sai da mesa. Só que antes dele sair, João capítulo 13, versículo 1 diz: Jesus, tendo amados que são seus, amou-os até o fim, sabendo que o Pai havia lhe dado todas as coisas, que era de Deus e estava voltando para Deus, saiu da mesa. Olha a lógica, Jesus só saiu da mesa porque sabia que a mesa não define ele. Ele é líder em qualquer lugar. Quem acha que a mesa que define nunca sai daqui. Agora, quem sabe que a liderança é algo que Deus dá, não interessa a mesa. Se estiver lá no meio, ele é o líder, porque está com ele, não no lugar que ele está. Jesus se levanta, sai da mesa, quando volta, pensa no susto. Imagine o susto que os judeus tomaram ali. Todos à mesa, vem Jesus vestido como o mais baixo grau de escravo e começa a lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia não diz quem foi o primeiro nem o último, porque para Jesus não tem esse nível de hierarquia. Todo mundo é sujo, então está todo mundo nivelado por baixo. Então Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, aí chega em Pedro. Quando chega em Pedro é fantástico. Pedro olha para Jesus e dá aquela de super crente. Sabe aquela coisa de humildade extraordinária? Sabe aquele crente que tem o diploma da humildade na casa dele? Aquele que diz assim: se eu encontrar alguém mais humilde do que eu mato. Já viu? Pedro faz isso. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, é tão forte. Presta atenção aqui, ó. É tão forte a cena que Pedro viu em Jesus, que aquilo bugou o cérebro de Pedro. Pedro não entendeu como é que podia caber uma coisa na outra. Tanto que ele tenta chamar Jesus à razão, usando um jogo de palavras. Ele diz assim, ó: Senhor, que é a palavra da autoridade, da supremacia, do dono da casa. Senhor, tu. Não se usava esse tu quando se falava com o Senhor. A própria linguagem de Pedro é para quebrar a lógica. Senhor, tu lavarás os meus pés. Olha o que Pedro está dizendo para Jesus nas entrelinhas. Se é Senhor, volte para a mesa. Senhores não lavam pés. Entendeu, Jesus? Acorda, Senhor. O que está fazendo? Está maluco? Se é Senhor, não lava pé. Volta para a mesa. Só que nas entrelinhas, Pedro está dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, se eu estou entendendo certo, isso vai dar errado. Porque no dia, eu sou teu servo. No dia que eu estiver na mesa, eu vou ter que descer e fazer a mesma coisa que o Senhor fez. Eu não estou a fim de fazer isso. Então não mexe nisso não, Jesus. Deixa a coisa como está. Senhores na mesa, servos lá embaixo. Para que mexer nisso? Jesus olha para ele e é radical. Se eu não te lavar, você está fora. Não tem parte comigo. Cortado do grupo. Nem com Judas ele foi assim. Aí sabe o que Pedro diz? Ele vai de um extremo ao outro. Do extremo da humildade ao extremo da espiritualidade. Pedro vai de um presbiterianismo a um pentecostalismo extraordinário, numa hora só. Senhor, então lava tudo, das mãos e a cabeça. Arrebenta, Jesus. Jesus olha para Pedro e diz uma coisa que eu acho belíssima. Ele fala assim: Pedro, você já está limpo pela palavra que eu disse. Nem todos aqui, mas você está limpos pela palavra que eu falei. Aí Jesus está dizendo assim, olha o que Pedro está dizendo. Entendi, porque Pedro dá nas entrelinhas um toque. Ele diz assim, ó, não somente os pés. Ele acha pouco. Lave também as mãos e a cabeça. A lógica de Pedro é tentar santificar, espiritualizar o ato normal da vida, como muita gente faz hoje. Tem crente que ele espiritualiza tudo. Ele não calça a porta, o vento bate, ele arrepia e diz que foi Satanás. Ele espiritualiza tudo. Pedro faz isso no texto. Pedro está dizendo assim, Senhor, entendi o que o Senhor está fazendo. É porque tem ritual sagrado de lavagem das mãos e ritual sagrado de lavagem da cabeça. E não tem dos pés, porque o pé é coisa da casa. Então o Senhor está querendo santificar os pés. Entendi, lava tudo, Senhor. Jesus está dizendo para Pedro, é o contrário. Não, Pedro. A tua cabeça, a tua mente já está limpa pela palavra. Teu fazer, o teu trabalho, o teu ministério já está limpo pela palavra. Esta noite, o que me interessa são os teus pés. Sabe por quê? Porque os teus pés me contam de onde você veio. Eles contam qual foi o caminho, de onde você veio, como você veio. Eu quero ter acesso à tua sujeira, Pedro. Eu não quero só naquilo que você faz, nem naquilo que você pensa. Quero naquilo que você esconde. Pedro, eu não quero ver você apenas no púlpito ou na rua. Eu quero você em casa, nos pés. Eu quero tocar sua sujeira, entrar na sua família, desmontar as fachadas, arrancar as máscaras e lavar de baixo para cima. Porque só eu venho de cima. Só Jesus começou em cima.
Todo mundo começa embaixo. É interessante, a gente vem aqui do nível do conhecimento, da informação. Você aprendeu a ler, você já tem informação, o nível mais baixo. Juntou 2 letras, você tem informação. Tanto que hoje nós temos os infoxicados, gente intoxicada pelo excesso de informação. Informação é um nível mais básico. Um nível um pouquinho maior é quando você consegue ter conhecimento, que é processamento de informação, é saber o que jogar fora. Acima do conhecimento, aí já vem sabedoria, que é uma coisa mais nobre, inteligência espiritual. Acima da sabedoria, você tem sapiência, que é a experiência do viver com a sabedoria do tempo. Só que acima da sapiência vem a luminosidade. Só Jesus começou aqui. Eu sou a luz do mundo. O resto é tudo embaixo, com o pé sujo, esperando ele lavar. A gente começa assim. É por isso que é importante temer a Deus, andar nos seus caminhos, conhecer a sua palavra e viver assim. Porque se isso não for verdade, nós vamos estar apenas todo mundo junto, sentado na mesa da igreja, com os pés sujos e sem acesso a Deus. Que a gente saia daqui hoje com coragem, a característica de pedir ao Senhor que Ele quebre todo e qualquer tipo de embaraço que a gente colocar, para não permitir que Ele tenha acesso à nossa sujeira. Amém, irmãos? Por isso que é difícil pensar na igreja dentro de casa. Geralmente a gente acha que igreja é isso aqui, porque a gente ainda confunde o templo com a igreja, ao invés de sermos igreja. Ou seja, ainda tem muita gente achando que Deus veio para as pedras, não para os Pedros. E ele não começa assim, ele começa com os Pedros e não com as pedras. Porque, sinceramente, por mais bonito que seja o templo, não é a igreja. A igreja é isso aqui, eu e você, o endereço de Deus, porque a Bíblia diz que Ele habita em nós. Olha só o versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Eu acho tremendo o fato de que começa agora uma dimensão social. Isso aqui é muito importante. O texto diz que esse homem é feliz, que ele teme ao Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor, está em paz, está tranquilo. O que acontece? Ele comerá do trabalho das tuas mãos. Escuta bem uma coisa aqui. Deus só trabalha com quem trabalha. Amém? Isso aqui nos leva numa ponte teológica lá no Gênesis. Interessante que Deus chega assim, Deus começa a criar, olha para mim, Deus começa com o trabalho artístico. Tem uma coisa que eu sinto falta nas nossas igrejas, é de arte. Eu acho que a gente tem que desenvolver na igreja um artistério, o ministério dos artistas. Eu não sei porque que o cara que é artista tem que desviar para mostrar o talento lá fora. Já percebeu isso? Quem foi que disse que na igreja a gente tem que ser todo medíocre? Se você tem talentos, use para a glória de Deus. Seu Deus é artista genial. A Bíblia não diz que ele criou um jardim, diz que ele plantou um. O verbo é plantar. Ele desceu, colocou a mão na massa e fez. O Gênesis começa com uma obra artística profunda. Deus começa criando, aí ele para e ele mesmo admira o que criou. É tremendo. Deus para e diz, tá bom. E viu Deus que estava bom. Olha que tremendo. Ele gosta do que faz. Depois ele para de novo. É como um artista que para, olha na obra e diz, muito bom, gostei, muito bom. De repente ele dá aquela olhada geral, assim, tudo que criou, tenta imaginar a sensação, a satisfação. Aí ele vê um ponto dissonante no universo. Aí Deus olha e diz, não é bom esse cara só. John Milton escreveu que a solidão foi a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. Deus viu um homem sozinho não presta, e é verdade. Já ministrei muito encontro de homem sozinho é uma tribulação. Deus olhou e viu Deus como homem sozinho não era bom. Só que interessante que é Deus quem vê, não o homem. Parte de Deus, Deus percebeu, não o homem. Aí o que Deus faz? Deus não simplesmente faz uma mulher e entrega para o homem, de jeito nenhum. A mesma percepção que Deus teve, Ele quer fazer o homem ter, é liberdade, lá no Éden. Olha que tremendo. Deus chega para o homem, chama o homem e fala assim, me ajuda aí, parceria na criação. Eu estou criando, eu quero que você dê nome, assine as obras. Olha que tremendo. Na cultura judaica, dar nome é projetar o futuro, é trabalhar o caráter com os melhores sonhos. Por isso que o judeu leva muito a sério o fato de dar o nome, diferente do brasileiro, né? Que a gente geralmente é refém da criatividade duvidosa dos pais. Ele começa a dar nome para as coisas. Tenta imaginar ele dando nome para os animais e percebendo que tudo é equilibrado, tudo tem seu par, tudo é bonito. Tenta imaginar Adão trabalhando. Sabe o que isso significa no texto de Gênesis e nesse texto? Que um casamento ideal só acontece de fato quando o homem trabalha. Me perdoe, mas eu vou ter que usar a expressão que é para não correr o risco de ninguém entender. Casamento onde um homem é vagabundo não funciona. Nós vivemos numa geração hoje de homens frouxos, dominados pelas mulheres e que têm medo de sair para a vida. Alguns deles se escondem no ministério, porque acham que o ministério é um cabide de emprego para fracassado que não consegue ser nada lá fora. Feliz a mulher que tem um homem trabalhador do lado. Um homem que levanta, encara o mundo e faz diferença. Agora, pode ver como é depressiva uma mulher que tem um traste do lado.
É a melhor palavra que eu encontrei. Eu tinha um monte, mas essa daqui ficou... Né? Eu estou falando assim porque a gente está em casa. Amém, irmãos? Pode ser assim? Eu não gosto de enrolar, não. Olha que interessante. Deus faz o homem trabalhar, o homem vai dando nome para tudo quanto é tipo de animal. De repente ele para, cansado do trabalho. Olha que interessante. O reconhecimento, o fruto do seu trabalho vem depois. Aí ele cansado do trabalho, Deus dá duas coisas maravilhosas. A primeira é sono. Coisa fantástica é você dormir depois de cansar de trabalhar. Fala a verdade. Dorme tranquilo, feliz. Quando ele dorme, Deus vem e dá a segunda coisa, que é a esposa. Primeiro Deus prometeu, eu acho belíssimo. Deus vê, detecta que o homem sozinho não é bom e promete. É Deus prometendo para si mesmo. Toda mulher é uma prometida. Gente, olha que coisa fantástica que é o casamento. O casamento é o encontro de um perdido com uma prometida. Todo casamento é isso. Todo homem aqui foi um perdido um dia e encontrou uma prometida. Graças a Deus. É por isso que só tem uma, não dá para você ficar procurando um monte de prometida por aí, não é verdade? Agora olha que coisa fantástica, Deus vai lá, prepara o casamento, eu acho belíssimo isso, observa aquela situação, ajuda o homem dorme, do sono do homem, a Bíblia diz que Deus tira a mulher da sua costela, tira do lado, que seria a melhor tradução, e dá para ele. Eu estava lendo um rabino que disse assim, o primeiro parto Deus fez no homem para ele não achar que é maior que a mulher, não é tremendo? Deus tira uma mulher e apresenta para ele e diz assim, essa será a ajudadora, Ezer, é uma palavra hebraica extremamente profunda. A melhor tradução dessa palavra é que é difícil de traduzir porque ela é mais do que uma palavra, é uma frase. O hebraico é diferente do grego. O grego, uma palavra tem diversas outras palavras no grego para o português. Amor, por exemplo, são 4 em grego. Já no hebraico, uma palavra só explica um miríade de coisas. É um idioma com poucas palavras, mas com muito significado. A melhor tradução, sabe qual seria? Vou colocar uma mulher em pé ao lado dele, de modo que quando ele tontear, não caia, porque ela está do lado. Isso é a esposa. Ela não vai na frente, nem atrás, nem embaixo, e muito menos em cima. Ela é ponto de equilíbrio. Quando esse bobão acha que vai cair, ela fica parada do lado e segura. Quem é a força do casal? Não é o homem, são os dois, porque Deus enxerga um só. Deus instituiu a matemática mais maluca de todos os tempos. Para Deus, 1 mais 1 continua dando 1 eternamente. Só Deus faz isso. Agora, presta atenção numa coisa. Quando Deus apresenta a mulher para o homem, tem uma das cenas mais estranhas da Bíblia. Você já notou a frase que Adão usa para conhecer Eva? A primeira frase, gente, é algo absurdo. A primeira coisa que ele diz quando vê a mulher na frente dele não é assim, meu Deus, que linda, maravilha, obrigado, Senhor. Nada disso. Ele usa um pronome enfático decisivo. Esta sim. Esta, proximidade, esta água, esses irmãos, proximidade. Ele diz, esta sim, será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí eu pergunto, esta sim, porque nenhuma outra não. Mas qual outra, se só tinha esta? É a primeira que aparece. Olha que coisa incrível, milênios antes do darwinismo, Adão já está deixando bem claro que nenhuma macaca poderia ser igual. Só esta sim, porque a mesma lógica, a mesma carne, o mesmo osso, a mesma ideia, a mesma semelhança, ela é eu por dentro e eu sou ela por fora, estamos unidos numa fusão abençoada, feitas pela mesma mão, do mesmo modus operandi e da mesma lógica. Agora olha que tremendo, é do sono de Adão que Deus tira a sua esposa. Portanto, se você dorme em paz, é porque o seu casamento ainda é um pequeno Éden e Deus ainda está lá. Eu pergunto, quem dorme em paz com um marido ou uma esposa atribulada? Por si só, se o seu casamento está te dando sono tranquilo, é porque a graça de Deus ainda está habitando a sua casa e fazendo seu casamento ainda ser um estado de Éden, onde Deus tem liberdade para andar. Agora, perceba uma coisa que é bonita desse texto, versículo 2. Comerás o trabalho das tuas mãos. Muito crente, numa espécie de malandragem divina, tenta dar um jeito lá no texto, quando Deus encontra o homem em pecado, aquela coisa toda, e tem muito crente que coloca a ideia do trabalho, que Deus falou, do suor comerás, como se isso fosse uma maldição, e não é maldição. O trabalho é maldição para preguiçoso, só que do ponto de vista bíblico, ninguém nasce preguiçoso, não é genético, é ético, significa que você não nasce, você se torna um. Os rabinos dizem que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo, imagina. O preguiçoso faz isso, ele não consegue ter nada para fazer, ele é um monstro da ociosidade. Então é tão sério isso daqui, a ideia é muito profunda, ele está dizendo assim,
Trabalho não é uma malignidade, nem uma maldição. Trabalho é para você agora valorizar aquilo que tem. Porque Adão não entendeu. Tanto que quando ele apresenta a mulher para ele faz um trocadilho. Isha tirada do Ish. A mulher tirada do varão. Não entendeu a profundidade do ato. Depois da queda é que ele entende, aí dá nome para ela. E o nome é Eva, que significa vida. Ele entendeu. Desta mulher depende toda a minha vida. Ou eu cuido dela, ou morremos nós dois. É extremamente importante entender isso aqui. Do trabalho das tuas mãos. A maldição que acontece no Éden não tem a ver com trabalho. É muito mais profunda. Não é trabalho, é ontológico, é ser. Quer ver? Deus chega para a serpente e fala assim, ó, por causa do que tu fizeste, pó comerás todos os dias da tua vida. Só que o homem veio de onde? De onde veio o homem? Olha o que Deus está dizendo para a serpente. Você foi mexer com ele, agora está perdido. Teu destino está entrelaçado no dele aí. A vida toda. Você vai comer pó a vida toda. Vai se alimentar das malignidades da humanidade. Vai passar a vida toda correndo atrás deles. E o pior, eles vão preparar alimento para você. Ou seja, do ponto de vista da fé, nós somos chamados para matar Satanás anoréxico. Mas tem crente deixando ele obeso. Preparando alimento o tempo todo para o inimigo. É tão importante entender isso. Volta no texto, versículo 2. Comerás do trabalho das tuas mãos. Aí de novo ele diz, serás feliz e tudo te irá bem. A melhor expressão aqui, sabe qual que seria? Você vai ter tranquilidade na vida, você vai ser feliz. Ou seja, você sabe, é feliz por quê? Aí você tem que voltar, porque ele ama a Deus, ele tem temor a Deus, ele anda nos caminhos de Deus, ele trabalha, ele é feliz e desse seu trabalho, dessa sua produtividade, ele gera alguma coisa e esse serviço lhe dá tranquilidade de alma. Ele não é um parasita social, ele não vive à procura de bolsas famílias da vida, ele é alguém que trabalha, que tem coragem de ser quem é, ele assume a sua postura, é um homem para uma mulher e um pai para os filhos. Ele é um homem que pode levantar todos os dias e dizer, a nação anda porque eu produzo, eu faço, eu não estou o tempo todo me vitimizando, achando que eu não sou ninguém, eu trabalho para um Deus que está acima de todos, portanto eu sei quem sou. Consciência. Ninguém pode ir para a missão se não tiver essa consciência aqui, ó, de quem você é. É muito importante entender isso aqui. Quer ver uma coisa que é tremenda? Olha só o versículo 3. Em tua casa. Por que ele tem casa? Porque ele trabalha, não é? Simples assim. É uma coisa linkando com a outra. Em tua casa. Agora presta atenção nessa frase aqui, ó. Tua mulher. Se você for lá em Paulo, lá em Timóteo, quando a gente usa aquele texto nas convenções, né? Quando vai consagrar obreiros, aí está lá que o presbítero seja marido de uma só mulher, não é? É interessante que nenhum texto desse, nem aqui, nem lá em Timóteo, a tradução é esposa, é mulher. Já perceberam isso? Tua mulher, na tua casa, tua mulher. É esse salmo aqui falando de sexualidade. Porque tem marido que tem esposa, mas não tem mulher. É só uma profissional do lar. Não tem qualquer intimidade, relacionamento sexual profundo. É por isso que vive tarado, à torta e à direita, olhando para tudo quanto é irmã da igreja. Porque ele tem esposa, mas não tem mulher. Não entendeu ainda. Passa a vida toda como apenas uma coisa monstruosa, um encontro de vez em quando. Eles são apenas gente que se conhece, que dorme junto. Simples assim. Não há qualquer sexualidade profunda. E a Bíblia consegue falar de sexo sem envergonhar ninguém. Ela está deixando bem claro que esse homem tem mulher, por isso ele é feliz. Não tem apenas uma esposa profissional do lar. Tem marido que ele tem apenas uma super doméstica, que trabalha para ele, faz tudo direitinho e também serve na cama. É cama, mesa e banho. Ele é um profissional do DVD, deita, vira e dorme, né? Aqui a lógica é diferente. Aqui ele é feliz porque ele tem uma mulher. Tua mulher, é dele. Ele sabe quem ela é. Vive para ele, e por isso ele a honra, você vai ver no texto, por isso ele trabalha com ela, os dois estão numa espécie de equilíbrio pleno, por isso são felizes, porque tem tudo que precisam, vivem e se respeitam, não passam a vida inteira numa espécie de freudianismo não curado de papai e mamãe, é pai, é mãe, é marido, é mulher, eles têm vida sexual ativa e de qualidade. Ou seja, Deus não é o estraga-prazeres da sexualidade do crente. Você já viu que crente, quando vai falar de sexo, só fala com uma certa saudade de tudo aquilo que nunca fez? Não é? É quase uma loucura, um medo imenso de tocar nesses pontos, porque não faz ideia da graça que é ter uma sexualidade saudável num casamento para a honra e glória de Deus. Deus não veio para estragar a sua vida, mas para dar a ela uma qualidade, desde que você saiba que a sua vida existe para honrar e glorificar o seu Deus. Nesse texto, isso também é trabalhado. Agora dá uma olhada aí, ó, versículo 3. Em tua casa, tua mulher será como uma videira frutífera. Já dá para entender, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Essa mulher vai ser uma videira frutífera, ou seja, é filho. Ela dá frutos.
Só que é tão tremendo, presta atenção no que eu vou te dizer, porque é um dos detalhes mais lindos desse salmo. Ele podia escrever qualquer outro tipo de coisa, mas ele usou videira, porque a videira sempre foi na Bíblia, no Antigo Testamento, símbolo da nação de Israel. Sabe o que o texto está dizendo? Que esse homem produz para a nação, mas é essa mulher quem enche a nação de filhos. Ou seja, esse casal por si só já é Israel, ele já é a nação. Essa mulher é a mulher que produz filhos para a nação, guerreiros para o exército, reis para o trono. Essa mulher é uma mulher usada por Deus para fazer a nação funcionar. Coisa fantástica que é isso. O culto dela acontece em casa. A nação dela acontece em casa. Melhor, a missão dela acontece em casa, fazendo a nação respeitar o micro. O micro produzido no macro. Ou seja, quando se olha para a nação, se olha para mulheres que estão sendo bênçãos na sua casa, fazendo com que a nação seja respeitada pelos filhos que elas produzem. Qualidade. Aí você vê que Jesus chega, no primeiro milagre que ele vai operar, ele transforma a água em vinho. O que Jesus faz é fantástico. Se você for olhar a lógica da videira, raciocina comigo. A videira aprofunda as raízes no solo, até encontrar os lençóis freáticos, a água do subsolo da terra. Tenta imaginar essa cena comigo. A raiz encostando na água, buscando a água, viajando pelas químicas da raiz, com a potencialização do sol, nasce a uva. Alguém colhe, pisa e ela vira vinho. Não foi a mesma coisa que Jesus fez? Transformou água em vinho. Ele só acelerou o processo para não estragar a festa de casamento de ninguém. Graças a Deus, nós temos um Jesus que não estraga a festa, diferente de alguns crentes. O que Jesus fez? Transformou água em vinho. Ele está falando assim, ó, daqui para frente eu vou operar milagre, só que nenhum dos meus milagres vai contradizer meu pai. Eu só faço aqui o que meu pai já faz desde a fundação do mundo. O que eu estou fazendo é mostrar para vocês que todo e qualquer milagre só vai ser milagre se construir casas, abençoar festas e colocar meu pai no centro. Todo e qualquer milagre que tira Deus do foco não é milagre de Deus. O milagre de Deus é aquele que traz Deus para o centro e abençoa famílias e festas. Amém, irmãos? Olha só que tremendo isso aí, ó. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Olha que coisa tremenda, família, a imagem plena da família. Ele está dizendo assim, ó, você vai ter uma mesa feliz. Por que esse homem é feliz? Agora você consegue entender bem. Esse homem, tenta imaginar essa cena comigo. Esse homem está sentado na sua mesa, ele dá aquela recostada e observa os filhos brincando na mesa, a mãe colocando os utensílios na mesa, a mesa funcionando bem, a família feliz, Israel feliz, e ele está sabendo, obrigado Deus, tudo que eu preciso para existir está aqui, na minha mesa. Eu não preciso de nenhuma loucura. Isso é Salmo 23. Ele está dizendo assim, o Senhor prepara uma mesa. Os rabinos acreditam que a mesa é o centro de uma casa. Você nunca vai ver um judeu pegar a mesa e botar lá fora para fazer churrasco. Jamais. Porque o judeu acredita num raciocínio fantástico. Se você tem uma mesa na sua casa, pelo menos 3 vezes, café da manhã, almoço e jantar, num dia, a providência se manifestou na sua família. Porque tem alguma coisa para colocar em cima. Ou seja, a partir de hoje, nunca mais reclame de louça suja na pia. É sinal que você comeu. Imagina isso aqui, ó. Você está vivo hoje. Hoje é dia 23 de setembro. É isso ou não é? Você está vivo hoje. Olha como é que o raciocínio de Deus funcionou em retrocesso. Deus, na sua soberania, saberia que você estaria viva aqui hoje e que necessidade básica da sua vida é comer. Então, lá atrás, meses atrás, Deus já colocou no coração de alguém para plantar. Aí a pessoa foi lá e plantou. E aí já não tem a ver com ele. Mateus vai dizer que o semeador planta e vai dormir. Deitado ou acordado, não tem a ver com ele. Porque caiu na terra, só Deus faz nascer. Porque Deus faz 2 milagres. Milagre da vida dentro da semente e o milagre da semente bilhões de vezes mais leve do que o solo romper contra a gravidade e crescer. Aí Deus faz nascer. Coloca no coração de alguém, vai lá e colhe, processa. Enquanto isso você está trabalhando, o salário caiu na conta, você foi no mercado, comprou, levou para casa, a esposa fez, está na mesa hoje. Porque lá atrás Deus se preparou. O mundo todo girou ao redor das nossas mesas. Todos nós estamos aqui hoje para agradecer pelo fato de ter uma mesa. De poder sentar junto e celebrar a mesa. Guarda isso no seu coração. Você não precisa de muita coisa para ser feliz. Basta ter uma mesa com gente perto de você e sendo feliz. Você pode agradecer a Deus agora, por 1 minuto, pela sua mesa? Você pode agradecer? Faz 1 minuto de gratidão a Deus. Só isso.
Agradeça a Deus pela sua mesa, pelo que você tem para comer na sua casa, pela sua família, de você poder estar feliz à mesa. Agradeça a Deus se você sorri na mesa da sua casa, se você tem lá um copo de café, alguma coisa na sua família, se tem a abençoada pausa do dia, a guerra da vida acontece e você tem alguma coisa para comer em casa. É milagre dos milagres. Olha só o versículo 4. Interessante que ele vem até aqui e ele faz todo um trabalho mostrando, descrevendo narrativamente quem é esse povo, como eles são, a força que eles têm, o foco de uma família, como isso se desenvolve. Aí ele parte para fazer dimensões mais profundas, e ele vem numa dimensão pessoal, e diz assim, versículo 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. É quase um refrão, é ele voltando e dizendo assim, tá vendo? Olha que tremendo, esse homem começa dizendo, tem um homem que ele é feliz, porque ele teme a Deus, porque ele anda nos seus caminhos, é trabalhador, goza dos produtos do seu trabalho, tem uma mulher em casa, gera filhos, ele senta na mesa e é feliz. Portanto, esse homem é feliz porque teme o Senhor. Olha a conclusão, a mesma conclusão de Eclesiastes. A conclusão que se tem é, teme ao Senhor, porque ele vai trazer tudo a juízo. A lógica desse texto é dizer assim, quando você estiver no melhor dia da sua vida, cuidado para não esquecer quem te colocou ali, o seu Senhor. É a mesma lógica de Deus para Israel quando saiu do Egito, o tempo todo lembrando, quando chegares lá, lembra-te de quem te tirou do Egito. Quando vocês entrarem na terra que vocês não tinham, com casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram, lembrem do Senhor. Não é à toa que Israel levou isso tão a sério, que pegou Deuteronômio 6,4, o Shema, é uma oração fantástica, até hoje usada em Israel. Ó Israel, ouve, o Eterno é o único Senhor, lembrem dele. Como a gente precisa voltar isso aqui o mais rápido possível. A nossa família só vai ser uma bênção, não se a gente tiver dinheiro, prosperidade, um monte de carro. Mas se a gente conseguir sentar à mesa e lembrar que ainda temos uma família, porque a mão de Deus ainda sustenta a gente. E na sua graça, nós podemos agradecê-lo e honrá-lo pelo que ele é. É gratidão a Deus. Escuta uma coisa, dá uma olhada no versículo 5. Aí ele vem e começa uma bênção tremenda. Ele diz assim, o Senhor te abençoe de Sião. Num único versículo ele usa 2 nomes para Jerusalém. Ele diz assim, o Senhor te abençoe de Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Sião é um nome mais antigo para Israel, Jerusalém é o mais novo. É ele dizendo assim, em qualquer dimensão do tempo que você olhar, você vai ver a bênção de Deus sobre famílias. Então agradeça ao Deus que esteve lá atrás edificando famílias, que está aqui hoje trabalhando com famílias, e estará amanhã projetando as famílias dos teus filhos. Agradeça a Deus, porque não tenha medo do amanhã, ele já está lá. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro, não há para onde ir, onde Deus não esteja. A lógica desse texto é belíssima, uma bênção que engloba tudo do tempo. Ele está dizendo assim, bem-aventurado, feliz, olha que tremendo, o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas. Ver é uma coisa tão tremenda no texto bíblico, porque você vai ver que só o Messias podia abrir os olhos do cego. Os judeus acreditam que os olhos são as janelas da alma. Então abrir os olhos é fazer algo belíssimo. Em João capítulo 9, a Bíblia diz que tem um cego de nascença, que Jesus passa e cura, abre os olhos do cego. Aí o texto está dizendo assim, que tem uma bênção aqui, quem está em Deus, honra a Deus, e tem uma família abençoada, sabe a vida toda que não fica na cegueira da vida, porque essa bênção de Deus abre os teus olhos para que vejas. E veja o quê? Dá uma olhada no texto. A prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. É belíssimo isso aqui. Ele não fala assim, para que você veja a prosperidade da sua nação sexta, sábado e domingo. É todos os dias da sua vida. Ele está dizendo assim, eu quero que você saiba que viver para você, estando você debaixo da bênção de Deus, vai ser uma experiência de gratidão todos os dias. Você vai olhar para a nação e ver a prosperidade dela, o que significa que uma nação sem qualquer prosperidade, descendo a ladeira como o Brasil está hoje, geralmente é porque a família está sendo destruída em seu núcleo central. Se a família for forte, a nação vai ser abençoada. Isso aqui é a bandeira que a igreja tem que levantar no século 21. Nós somos a igreja que tem que batalhar pela família. Se a família quebra, a nação sofre. Se a família está feliz, tem uma mesa abençoada, ela vê a prosperidade da nação. Quer mudar o Brasil? Não é um presidente que vai fazer isso, é a sua casa, com uma família abençoada, com filhos de caráter, com uma mesa feliz e com temor ao Senhor. Isso muda a história dessa nação. Não tem a ver com esquerda, direita, meio, centro, em cima ou embaixo. Não é gramática, é palavra. É a igreja voltar a acreditar que essa palavra aqui é capaz de moldar culturas e histórias. Você crê nessa palavra?
Então faça isso ser verdade na sua vida. É caráter nos filhos, é não gerar corrupção no lar, pequenas coisas. É você aprender a gerar no seu filho o senso da oportunidade, o senso da comunhão e do temor a Deus. E ensinar os filhos a viverem isso. Conta-se uma história que eu acho tão tremenda, de 4 teólogos, estavam discutindo entre eles qual foi a melhor versão da Bíblia que eles conheciam. Aí o primeiro diz assim: a melhor versão que eu já vi é a de King James, é uma versão clássica, um inglês rebuscado. Ele dá vários tipos de ideias. Aí o segundo diz: não, eu prefiro a Bíblia de Lutero, a Vulgata, tradução maravilhosa, tremenda. O outro vem e diz: não, eu prefiro outra Bíblia. E cada um vai falando. Só que o quarto fica quieto, na dele, não diz nada. De repente os outros 3 percebem, aí param, e um diz para eles: e você não tem uma Bíblia predileta que você acha melhor, uma tradução? Ele respira fundo e diz: a melhor tradução que eu já vi na vida foi a da minha mãe. Eles assustam e dizem: mas sua mãe era teóloga? Agora está explicado. Ele disse: não, ela nem sabia ler, mas meu pai lia para ela, e ela pegava cada versículo e vestia de tal forma que eu me apaixonei por aquela Bíblia, e até hoje estudo, porque minha mãe viveu os versículos da cozinha até a sala, da sala até o quarto, onde ela ia, a Bíblia ia. Faça com que o seu filho ame o Deus que você prega. Essa é a verdade. Ou seja, a grande missão da sua casa não é sair daqui para outro país para viver um problema lá. É fazer com que a sua casa aqui faça o seu país ser uma bênção para qualquer um que vier de lá. É diferente. E se Deus te levantar para uma missão específica, isso vai fazer com que a sua família esteja envolvida no projeto. Deus nunca levanta um e deixa a família de fora. Ele é o Deus da família. Se Ele te der uma missão, vai colocar no coração dos seus filhos, da sua esposa, da sua família inteira. Ele não é Deus de confusão, é Deus de certezas estabelecidas. E não terminou não, dá uma olhada no versículo 6. Ele diz assim, ó: não acabou a amplitude da visão. Ele diz para que você veja a prosperidade da nação. E aí ele diz uma das coisas mais lindas da cultura judaica de todos os tempos: e vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A gente usa uma frase inteira para traduzir uma palavra judaica: shalom. E o melhor de tudo, não é só paz. Ele está dizendo assim, ó: prosperidade. Se você chegar para um judeu hoje em Israel, perguntar para ele o que é prosperidade, sabe o que ele vai te responder? Prosperidade é ser avô. É simples assim. Tanto que os judeus dizem que o avô é uma espécie de cavalo, domesticado pelos filhos para o neto poder montar. Tem avô aqui? Deixa eu ver quem é avô aqui. Levanta a mão. Olha aí, você está vivendo esse texto. Você está vendo os filhos dos teus filhos. Ou seja, esses que levantaram a mão são extremamente abençoados aqui hoje. Você pode ver os filhos dos teus filhos. Sabe quem é que viveu isso aqui ao pé da letra? José, do Egito. Lembra de José? Deixa eu mostrar uma coisa tremenda aos irmãos na Bíblia. Jacó chega para José e diz assim, ó, olha para José, na frente dele diz assim, ó: procure os teus irmãos. Os irmãos tinham saído, ele vai procurar. Ele nunca mais volta para casa. Ele sai da presença do pai e ele só vai voltar, no caso nem ele volta, o pai é que vai até o Egito para encontrar com ele, mas quando o pai encontra com ele, ele está com todos os irmãos juntos. É como se ele passasse a vida inteira nessa procura e chegasse no final e dissesse: encontrei meus irmãos, pai, está tudo aqui. E José passa pelos piores tipos de crise. Ele é vendido pelos irmãos como uma mercadoria qualquer, ele é arrebentado em todos os níveis, testado na sexualidade, em todas as áreas, mas ele termina com uma capacidade tão tremenda de unir a família, que depois ele dá nome para os filhos Manassés e Efraim, de tal forma linkados que até hoje a gente não consegue falar um só, tem que falar os dois juntos. E o mais tremendo, o pai dele inverte a mão na hora de abençoar os filhos e eles não brigam por isso. Você não vê nenhum registro de briga entre as tribos de Manassés e Efraim. Eles passaram a vida inteira aprendendo a viver e se perdoar, e aprenderam com o pai que a melhor de tudo é manter a família feliz e unida. Quem faz isso pode dizer: achei meus irmãos e vivo para a glória de Deus. A minha família não é um território de guerra, é um território de perdão, de graça, de vida. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui trabalhando para Deus, vivendo em temor com Deus, com uma família abençoada, a gente está num processo de construção nacional. E aí quando você vê seus filhos correndo, os seus netos andando, você vai poder recostar e dizer: eu sou um homem feliz, abençoado, uma mulher feliz, abençoada, porque eu estou vendo os filhos dos meus filhos. Na mentalidade judaica é mais ou menos assim, ó: eu posso terminar agora, porque eu sei que a minha história vai continuar sendo escrita em cada um deles, e onde mais Deus colocar a mão, essa coisa vai prosperar, porque Deus é o Senhor que vai me dar o descanso que eu preciso, na hora que eu preciso. Esses dias eu li uma história de um casal missionário, e olha que tremendo. Eles trabalharam na missão durante 50 anos. Imagina, 50 anos trabalhando na missão. De repente a igreja que os enviara
troca de pastor, e o pastor que assume é um pastor complicado, não tinha visão missionária nenhuma. A primeira coisa que o pastor que assumiu fez foi abortar o projeto missionário e mandar trazer de volta os missionários que estavam no campo. Agora tenta imaginar isso, 50 anos de trabalho missionário, eles voltam sem qualquer reconhecimento da igreja, alugam uma casinha lá no canto para eles, e o marido chega um dia em casa injuriado, e ele começa a reclamar com a esposa e diz: para quê? Será que vale a pena? A gente trabalhou 50 anos da nossa vida, e agora a gente volta para casa, nada, nenhuma recepção, olha onde a gente está, numa casinha do nada. E ela começa a tentar contemporaneizar, dizer: não, calma, vai devagar, Deus sabe o que está fazendo. E ele, irado, e deixa eu te dizer uma coisa, Deus ama honestidade, e Deus detesta hipocrisia. Ele, irado, sabe o que ele diz? Eu não quero nem falar sobre Deus, eu estou com raiva, eu estou frustrado, conversa você com Deus, eu vou andar, vou dar uma volta. E ele sai de casa e ela fica lá, sozinha. Antes dele sair, ele para na porta e diz assim: pergunta para Deus se é isso que recebe um casal de missionários, que depois de 50 anos de trabalho volta para casa. Pergunta para Deus. E ele sai, fica o dia inteiro andando. Chega no final da tarde, ele volta para casa. Ela está sentada na única cadeirinha que tem na casa, tricotando alguma coisa. Ele volta e diz para ela assim: e aí? Falou com Deus? Você perguntou para Deus se é isso que merece um casal de missionários que passa 50 anos no campo e volta para casa? Ela disse: eu falei. E ele me respondeu. Então ele para e diz: mas te respondeu? O que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não estamos em casa. Não é aqui o nosso descanso. O importante é que a gente não se perca, mas a gente faça tudo para que Ele seja glorificado, para que Ele seja honrado, para que o nome dEle seja escrito na história e todo mundo saiba que a nossa casa serviu ao Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Fica de pé, por favor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pelos casamentos aqui representados, esposas, mulheres, os homens, os maridos que aqui estão, Pai. Os filhos, os netos, os avós, avós. As ramificações da família, a nação representada aqui. Sara esta nação através dessas famílias. Que homens fortes se levantem, que mulheres abençoadas se prontifiquem, que filhos honrados sejam colocados nessa cidade. Oh Deus, abraça cada família aqui, Pai. Pai, que a Tua graça nos envolva a tal ponto que a gente saia daqui num novo tempo, glorificando o Teu nome, porque nossas famílias ainda servem ao Teu propósito, ao Teu projeto. Essa nação está nas Tuas mãos, Pai, e as famílias que estão aqui precisam de Ti. Livra-nos, Pai, da destruição em massa que as famílias estão correndo. Que a Tua bênção seja derramada em homens e mulheres que Te temem, que Te honram e que Te celebram, Pai, por tudo aquilo que és. Obrigado, Jesus, por cada família aqui, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.